pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da matemática financeira, né? Lembrando que nos vídeos passados, nas aulas passadas, a gente falou aqui de juros simples, né? Juro composto, falamos dos elementos que são envolvidos na questão da matemática financeira, né, os conceitos básicos, o que é um juros, o que é um montante, o que é um capital inicial, o que é uma taxa de juros. Mostramos para vocês como é que é o regime de juros simples, como é que ele se aplica, tá? E como é o regime de capitalização para um juro composto, né? Fizemos exercício e hoje a gente vai associar essa ideia de juros, tanto o juros simples como o composto, a ideia de função. Tá? A gente vai ver que a gente pode representar alguns desses elementos, como juros, como montante, através de uma função, onde esses juros e esse montante eles vão variar em função de quê? Em função do tempo. Né? Vocês sabem que os juros ele vai depender também do tempo de aplicação. Tá? Se você faz uma compra a juros, ou faz um financiamento, ou faz uma aplicação, os juros, que esse valor que vai ser arrecadado a mais, ele vai estar variando em função do tempo. Então, como a gente sabe que função é uma relação entre duas grandezas, entre duas quantidades, a gente pode, e a gente vai ver, mostrar para vocês que a gente pode associar ou pode analisar a questão dos juros através de uma função. Inclusive, a gente vai poder montar gráficos, né, representar graficamente uma função, né, usando esses elementos da matemática financeira. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês a aplicação dos juros em função, através da função. Tá? Então, nessa aula, vamos associar os juros e as funções. Vamos colocar primeiro algumas situações. Né? Várias situações aqui. Primeiro, a situação 1. Considere aplicações de R$ 1.200 a uma taxa de 15% ao ano. Então, perceba que eu dei aqui um capital, né, que é de R$ 1.200, certo? E dei aqui uma taxa de juros, né, que é uma taxa de 15% ao ano, certo? 15% ao ano. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir esses valores na fórmula do juros simples. O objetivo aqui, primeiro, é associar os juros e o tempo. Fazer uma expressão que associa os juros ao tempo. Então, você sabe que a fórmula do juros simples, né, nós já falamos aqui isso em aulas anteriores. Quem não assistiu essa aula, vai estar disponível lá na plataforma Gonçalves Dias, vai lá, assista. Né? Então, a fórmula é essa aqui. Juros é igual ao capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Como eu quero montar uma função, uma função, você sabe que tem uma variável dependente e uma independente. O meu juros é minha variável que vai depender do tempo. Então, eu vou escrever essa expressão, onde eu vou colocar a função, né, o J, que é os juros, em função do tempo t, substituindo os valores que eu tenho. Né? Então, se você fizer aqui, J igual, o capital é 1.200, multiplicado. A taxa de juros é de 15%, 15 sobre 100, multiplicado pelo tempo t, certo? Só substituir aí o capital e a taxa. Então, aqui você pode cortar dois zeros, né? Ok? Então, você tem que o J vai ser igual, multiplicando 15 por 12 vai dar 180, multiplicado por t. Olha, então você percebe que isso aqui é uma função, né? Esse J, né, que é os juros, ele é uma variável que vai estar em função de t. Ele é um f de t, ele está em função de t. Tá? E a gente vai poder aqui, galera, representar essa função através de um gráfico. Né? Você sabe que as funções elas podem ser representadas por gráficos. Então, eu uso para isso o plano cartesiano. Né? Ó, nesse eixo aqui, eu botei os juros, os valores dos juros, e aqui eu coloquei alguns valores de tempo. Né?
esse eixo horizontal representa o tempo e esse eixo vertical representa os juros. Tá? Então, o que eu vou fazer? Como é que a gente faz para representar graficamente essa função? Aqui eu atribuí alguns valores para t. Ó. Tá? A função é essa aqui. Ó. Os juros em função de t é dado pela expressão 180 multiplicado por t. Ou seja, a partir do momento que você substitui valores para t, você tem os juros que está associado a ele. Tá? Então vamos analisar aqui. No tempo zero, no instante zero, qual vai ser os juros? Então se você substituir 180 por zero, você vai encontrar zero também. Tá? No primeiro ano, substituir o tempo, esse tempo aqui está dando em ano, né? No tempo de um ano, qual vai ser os juros? Se você substituir o t por 1, você vai ficar 180 vezes 1 dá 180. Certo? Se você substituir o t por 2, você vai ter uns juros de 360. Certo? Se você substituir o t por 3, você vai ter uns juros de 540. Sucessivamente, eu poderia encontrar mais valores aí. Tá? Mas só esse é o suficiente. Então vamos lá, galera, vamos fazer o seguinte. Você sabe que cada valor de t com o valor de j forma um par ordenado, né? E esse par ordenado é um ponto no plano cartesiano. Então nós temos aqui o ponto 0, 0, né? Formou esse par ordenado 0, 0. Aqui você tem 1 associado a 180. Então vamos encontrar esse ponto aqui no plano cartesiano. Esse é um procedimento lá no primeiro ano do ensino médio, na primeira série. Então, galera, vamos lá. Coloquei aqui o par ordenado 0, 0. Aqui o ponto de origem, né? Aqui, quando o tempo é 1, os juros é 180. Então, formou um ponto 1 associado a 180, certo? Nós temos aqui o 2 com 360, formando um par. Então, 2 aqui associado a 360. Certo? Formou esse par. E por último, nós temos o 3 aqui associado a 540. Formando aqui esse par. Beleza? Então, tranquilo, turma. O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar esses pontos, né? E a gente vai perceber que nós vamos fazer o quê? Uma reta, né? Esse aqui é o gráfico. Certo? Então, você percebe aqui quantos juros ele está crescendo aí em função do tempo, né? E que tipo de função é essa aqui, turma? Onde é uma reta, né, que passa pela origem. Tá? Aí você tem que lembrar lá das aulas de matemática da primeira série. Isso aqui é uma função linear. Uma função afim do tipo linear. Certo? É uma função que a reta ela passa pela origem. Tá? Então, se eu vou representar um juro simples, nesse caso é juros simples, em função do tempo, então você tem uma reta, né? A função é uma função linear. Beleza? Então, vamos fazer a mesma coisa agora, só que eu vou associar, ao invés de associar os juros simples, eu vou associar o montante. Tá? Essa aqui é a fórmula do montante por juros simples, tá? Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes T, tá? Então, substituindo o capital e a taxa, a gente vai ter uma expressão onde você vai ter o montante em função do tempo, tá? Então, vamos ver como é que é o comportamento aí dessa relação entre o montante e o tempo, também no juros simples. Tá? Então vamos lá, galera. Vamos fazer o seguinte: vamos substituir aqui os valores, né? Eu vou substituir o capital por 12.000, a mesma situação, vamos usar os mesmos dados, tá? Então o montante vai ser igual a 1.200, que é o capital, multiplicado por 1, mais a taxa de juros é 0,15, né? Multiplicado por T. É isso? E aí você vai fazer o quê? Você pode fazer aqui
meio pelos extremos, né? Aí você vai ter montante é igual a 1.200 mais 180t. Então você tem aqui, ó, uma função, né, turma? Você percebe aqui que o m, que é o montante, que é a minha variável dependente, ela está em função do tempo. Tá? Então, a expressão que associa o montante ao tempo é essa lei de associação aqui, né? Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Se nós fizermos aqui, ó, coloquei os mesmos valores de tempo, turma, ó, tá? E substituir aqui na fórmula. Então, o que eu fiz aqui? Substituo aqui, ó, o t por zero. Se você substituir o t por zero, vai ficar 180 multiplicado por zero dá zero, fica 1.200. Então, no instante inicial, o montante é de R$ 1.200, certo? Substituindo o t por 1 e fazendo as contas, você vai encontrar o montante 1.380, tá? Substituindo o t por 2, você vai encontrar um montante de 1.560, tá? Substituindo o t por 3, tá? Você vai encontrar um montante igual a 1.740. Então você tem aqui alguns pares ordenados, né, que associam aí o montante ao tempo no regime de juros simples. Beleza? Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos localizar esses pares aí no plano cartesiano, né? Primeiro par 1.200 e 0. Fica bem aqui, ó. Esse ponto aqui. Depois 1 com 1.380. Então 1 com 1.380 formou esse ponto aqui. Certo? Depois o 2 com 1.560. 2. Você associa a 1.560. Certo? E depois você associa o 3 a 1.740. 3 associado aqui a 1.740. Beleza. E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos ligar esses pontos aqui, né? Esses pontos, nós vamos... Aqui, ó. Olha, então nós temos também uma relação linear. Também isso aqui é uma função afim. Só que ela não é uma função afim do tipo linear, porque ela não passa pelo centro, tá? Mas ela é uma função do primeiro grau, né? Uma função também chamada de função afim ou polinomial do primeiro grau. Ela é também uma reta, né? Então, nesse caso aqui, você tem uma função afim, ou também você do tipo, né, polinomial do primeiro grau. Certo? Que é um formado por um polinômio. Você percebe logo que esse polinômio aqui é um polinômio do primeiro grau. Certinho, galera? Então você tem uma relação aqui de linearidade entre o montante, né, e o tempo decorrido no regime de juro composto. Turma, vamos fazer agora a terceira situação. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora associando também o montante ao tempo, só que se a gente for fazer isso um regime de juro composto, né? Lembrando que nós já falamos aqui de juro composto, mostramos a fórmula do juro composto, qual é a diferença de um regime de juro composto para juro simples, e agora a gente vai ver essa diferença no gráfico, tá? A gente vai ver no gráfico, mostrar, né, para você perceber como é que é essa evolução aí desse montante em relação ao tempo. Você vai perceber que o aumento do montante ele vai ser um aumento mais rápido, né, em relação ao juros simples, porque você vê que o gráfico vai ser um gráfico diferente, tá? Então vamos fazer a mesma coisa agora. Terceira situação, situação 3. Vamos botar o montante em função do tempo, só que agora a gente vai utilizar o regime do juro composto, né? E a gente sabe que a fórmula do juro composto aqui é essa aqui, ó. Montante é igual ao capital,
que multiplica 1 mais i elevado a t. Você já vai perceber que você não vai encontrar uma função do primeiro grau, porque a sua variável vai ser o expoente, né? Então, que tipo de função a variável independente é um expoente? Exatamente, a função exponencial. Tá? É uma função exponencial que se estuda também esse tipo de função lá na primeira série. Então vamos lá, vamos substituir aqui, ó. O capital aqui inicial é 1.200. A taxa de 0,15 elevado a t. Certo? Então você vai ter o montante vai ser igual a 1.200 multiplicado por 1,15 elevado ao tempo. Veja que a lei de formação já é bem diferente, né, dessa expressão aqui e dessa aqui. Tá? Aqui são funções do primeiro grau, aí é a função exponencial. Mas vamos fazer a mesma coisa, vamos substituir o t por 0, o t por 1, o t por 2 e o t por 3. Certo? Usando essa função. Nesse caso, o m está em função, está em função de t. Então, se eu substituir aqui o t por 0, galera, e fazer essa conta, você vai encontrar que o montante vai ser 1.200. Certo? Se você substituir o t por 1, vai ficar 1,15 elevado a 1, que vai dar 1,15, e multiplicar por 1.200, você vai encontrar 1.380. Certo? Se você substituir aqui por 2, né, e fizer 1,15 ao quadrado e multiplicar por 1.200, você vai encontrar 1.587. Certo? E se você substituir o t por 3, né, aí fazer 1,15 elevado ao cubo, resolver primeiro essa potência, e o resultado multiplicar por 1.200, você vai encontrar R$ 1.825 e uns quebradinhos. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aí nos gráficos anteriores. Vamos localizar esses pontos aí no plano cartesiano. Então o primeiro ponto aqui, ó, 1.200 com 0, depois 1 com 380, 1.380, formou esse ponto aqui. Depois você vai associar esse 2 com 1.587, né, formando par. 2 com 1.587. Beleza, localizando aqui. Depois você vai associar aí o 3 com 1.825. Tá? Esse 3 aqui associando a 1.825. Certinho? Vamos lá, turminha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ligar esses pontos. Agora perceba que esses pontos, eles não estão alinhados como os outros aqui. Na verdade, porque nosso gráfico aqui a gente fez um gráfico bem rudimentar, mas se você usar um GeoGebra, que é um aplicativo, e colocar a fórmula, você vai ver que você vai encontrar uma curva assim, ó. Uma curva exponencial. Certo? Porque nesse caso aqui, turma, diferente das outras, essa função, o meu montante que está em função do tempo, ele é uma função exponencial. A curva é essa aqui. Tá? As funções exponenciais, elas se caracterizam por representar situações onde o crescimento ele é mais acentuado. A gente estudou, fazendo isso, cálculos com o juro composto, e viu que o montante do juro composto ele vai crescer com muito mais rapidez do que o juro simples. A gente observa isso no gráfico. Conta que você tem uma reta representando um montante no juro simples, aqui você tem uma curva exponencial, onde esse gráfico ele vai ficar muito mais acentuado, muito mais acelerado o crescimento. Né? Quando a gente fala de cresceu exponencialmente, não houve essa expressão, cresceu exponencialmente, que significa crescer com um movimento
bastante acentuado. E essa é a característica do juro composto. Juro composto é ruim? Depende. Na aplicação, quando você empresta o dinheiro, ele é bom para render para você. Quando você pede o dinheiro emprestado, aí não é tão bom. É melhor o juro simples. Certo? Então, valeu, turma. Espero que tenha entendido. Já sabe. Hashtag fica em casa aprendendo.